Bom, 8h05, pessoal, vamos iniciar então o estudo dessa noite. Hoje o Edivaldo vai estar conduzindo os estudos. E o de sempre, né, pessoal? Manter a câmera aberta, microfone fechado. Se for tiver algum questionamento, interrompe o Edivaldo e faça o questionamento. Não sei nem se esse é o seu padrão, né, Edivaldo? Já estou assumindo que seja. Isso, não pode interromper. Quem tiver pergunta aí ou alguma observação, levanta a mão aí. Para que a gente tenha aí um debate, né? Uma troca de ideias que enriqueça a todos. Então, não vou escolher ninguém, porque o pessoal fala, você está pegando no pé de um de outro. Então, para não ser tendencioso, vou deixar o Edivaldo conduzir, inclusive na escolha dos abridores e fechadores do nosso estudo. Não quer castigar o Sérgio, né? Não, eu estou procurando ser isento, né? Imparcial. Falaram aqui, Sérgio, que era para castigar quem entrasse por último. Faz para nós, Sérgio. Sérgio, você está falando, está mudo. Olha lá, o cara sabota o próprio microfone só para não fazer a abertura. É impressionante. Vamos lá. Vamos. Para não castigar mais ninguém, eu vou fazer a prece de início, então. Vai. Vamos lá. Bom, vou fazer, então. Vamos, então, nesse momento, elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Rogar a espiritualidade amiga que possa estar presente junto de nós, em nossos lares, onde nos encontramos, ou no nosso ambiente de trabalho, para que, assim, nesse momento de reflexão do Evangelho do nosso Mestre Jesus, possamos encontrar as respostas para os nossos mais íntimos questionamentos e nos fortalecer espiritualmente para os embates do dia a dia. E que, ao final desse nosso diálogo, possamos sair mais fortalecidos. Mestre Jesus, abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, o tema proposto aqui é o último item do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que é o duelo. O Walter pediu auxílio de alguém aí, eu me dispus. Tive pouco tempo para me preparar, mas como é um diálogo, né, é uma troca de ideias, quem tiver, está aberto aí a quem quiser participar, fazer alguma colocação. Eu vou começar lendo, porque essa primeira mensagem aqui do Bispo Adolfo é muito interessante, é muito boa para a gente começar essa reflexão. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada, e não deixa que seus passos
se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa as urzes e os espinhos, que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhuras. Umas e outras lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e, se não fosseis, como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Esse primeiro parágrafo aqui, ele já traz bastante assunto para a nossa reflexão. Olha que interessante, ele propõe para nós que se a gente já tiver consciência do objetivo que a gente tem que atingir, e no caso aqui, vamos falar, é a perfeição, né? Já é todo o conhecimento que a gente sabe que existe de bom em outros orbes mais evoluídos, então a gente passa a já não dar tanta importância para as querelas, para as desavenças, para as dificuldades do caminho, né? A gente passa a ter um entendimento de que todo o esforço que a gente faz, né, tem um fim útil. Como a gente sempre lê e a gente não se atenta a alguns detalhes, eu fui atrás para saber o que é urzes, né? Então, ela é uma planta baixa, com flores rosas ou violetas, e que ela não vai para o alto, ela se fecha. Já viu aqueles muros que o pessoal faz de espinho? Em beira de muro? Hoje não mais, né? Hoje a gente não encontra mais, mas antigamente encontrava bastante. O pessoal fazia aquela barreira de espinho, formava aquele quadrado, ficava aquelas flores vermelhinhas por cima, e a gente não conseguia passar. Então, o urzes era uma planta parecida com aquela de lá. E o interessante é que ele diz aqui na frente que essa planta, ela dá em meio ao sílex, né? Ao silício. O silício é uma areia muito dura, é uma rocha muito dura, e que na época das pedras, na época da era das pedras, era lascada para usar como arma, né? Então, olha para ver, uma planta que nasce numa região muito dura e que forma uma barreira. E ele está dizendo aqui, ele coloca como se a gente estivesse caminhando em meio a isso, né? E nem assim, se a gente tiver a consciência do objetivo a ser atingido, nem assim a gente vai se importar, né? Então, o exemplo que ele dá não é muito simples assim, não é só um canteirinho de rosa aqui cheio de espinho, é de uma plantação muito fechada, né? E que mesmo assim, mesmo com os arranhões que a gente leva, com os roçados que vão passando aí, a gente não se importa, a gente continua mirando à frente no objetivo maior que a gente tem, né? E ele fala assim, expor seus dias para vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, né? Tal coisa se tornaria ridícula, né? E outra coisa que ele coloca que é interessante é, e se não fosseis como sois, iludido pelos vossos prejuízos, né? Tal coisa seria ridícula. Então, quer dizer, quando a gente está muito no terra a terra e a gente começa a dar muita importância para as coisas materiais do nosso planeta, da nossa vivência, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais, se a gente conseguisse tirar um pouquinho mais dessa ilusão que a gente acalenta dentro, a gente já não daria essa importância, né? A gente se acharia ridículo pelas pequenas briguinhas que a gente cria. Pode falar, Almeida. Almeida, quer falar? Não? Ah. Eu estou ouvindo só. Ah, tá. E uma suprema loucura aos homens dos olhos, aos olhos dos homens, né?
olha só para ver como ele coloca que essas nossas ilusões, elas chegam a tal ponto de nos ridicularizar. Só não somos ridicularizados porque todos nós estamos na mesma faixa, né? Alguns, é lógico, que já têm uma visão mais adiantada, acaba compreendendo. Muitas vezes, lógico, não nos fala nada, não nos critica, não nos censura, porque sabe da nossa limitação, né? Mas acaba sendo ridículo essas nossas querelas. Aí coloca assim, ó, há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha da conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acerqueis da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Eu fui ver aqui o que seria clemência também, né? Porque a gente ouve muito falar em clemência, mas às vezes a gente não pega o sentido. Aí, pelo dicionário, diz assim que clemência é irmã do poder, é virtude que modera o rigor da justiça, bondade, suavidade. Então, quando a gente se sente ofendido e a gente se acha no direito, né? Aí fala assim que se a gente aprender a usar de clemência, né? A gente se vê em situação melhor. Então, se a gente sabe que amar o próximo, né, como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, aí está toda a lei e os profetas, em pequenas querelas que acontecem, em pequenos desentendimentos, nessas brigas, né, em que às vezes nos cercam, se a gente entender, começar a olhar com esse olhar para o nosso semelhante, eu falo que a doutrina espírita, né, a gente aprende muito, que ela é esclarecedora, ela mostra para a gente esse ponto que a gente tem que atingir, né? Então, quando a gente entra numa discussão, quando a gente vê que não vai levar a lugar nenhum, se a gente mirar essa questão, fala assim, olha, a pessoa, ela não está tendo o mesmo entendimento que eu, né? Então, não adianta a gente levar para frente. Isso é usar de clemência, é usar de bondade, é suavizar o problema, né? Mesmo que a gente se ache na razão, tá? Se a gente souber calar, a gente está sendo aí verdadeiramente um cristão, tá? E coloca aqui que não, acho que está na parte de baixo aqui. Vou ler mais um trechinho aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa aí, pode interromper, viu, Sérgio? E coloca assim, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, né? Como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Quando a gente se propõe, né, a um trabalho, mesmo que em cima da hora, ontem eu estava num diálogo aqui com um pessoal conhecido, um amigo do meu filho estava contando aqui, a gente estava conversando a respeito de carro, aí eu falei para ele, estava contando para ele que eu dei uma encostada com o meu carro, no carro do meu filho aqui na rua, aqui, coisa absurda, assim, de distração, né? Tomando cuidado de um lado, acabei encostando no carro do meu filho. Aí esse amigo dele estava contando uma história
já acabou entrando, e a gente acaba percebendo a gravidade, muitas vezes, de uma ofensa, principalmente no trânsito, né? Daí ele começou a contar uma história de trânsito. Ele falou que um motorista de uma van, de uma empresa, no trânsito, ela deu uma fechada nele e ele revidou a fechada ali, ele ofendeu o cara. Só que ele não sabia quem que era a pessoa, e a pessoa tentou cortar ele, e ele com a van cheio de funcionário da empresa, e ele despistando o cara, e o cara perseguindo ele. Ele estava saindo da Dutra, entrando em Jacareí, ele voltou para a Dutra, ele foi até lá no Eugênio de Melo, que dá uns 25 quilômetros, voltou. A hora que ele entrou em Jacareí, o cara estava atrás dele. Parou do lado da van dele, sacou de uma arma e fez ele parar. Agrediu ele, né? Fez ele passar a maior humilhação. Aí o cara falou para ele, olha, eu não acabo com você aqui agora porque eu estou em condicional e eu tenho alguns assuntos pendentes para resolver, tá? Senão você ia ficar aqui mesmo. Ele falou assim, e eu que não encontre com você na rua, porque se eu encontrar, tá? Não vai ter outra chance. Cara, pai de família, com criança, tá? Ficou aterrorizado, está sem trabalhar, porque daí os funcionários da empresa relatou o acontecido, a empresa teve que dispensar ele, né? Então, é interessante que o assunto vem bem a calhar com que a gente fala. Ele quis duelar com o cara, mesmo que fosse na discussão ali no trânsito, né? Então, essa questão de trânsito na rua hoje é muito complicado. Se as pessoas fazem coisas erradas à nossa frente, se nos xingam, a melhor coisa que tem para fazer não é covardia, que nem está dizendo aqui, não é covardia, né? É prova de inteligência, é prova de força moral. Deixa a pessoa ir para lá, deixa a pessoa passar, né? Para ver que o rapaz ele já estava com um problema. Então, a questão que ele veio tirar satisfação com esse motorista da van é que ele viu no motorista da van um escape para toda aquela angústia dele. Né? Ele já estava perturbado. Né? E aí o rapaz agora está aí passando a maior dificuldade. Por quê? Porque está com medo de encontrar com ele na rua. Ele mexeu com quem ele não devia. Né? E aí? Né? E a gente vê muito desses casos hoje em dia. No trânsito, a gente vê bastante disso. Um fecha, o outro quer correr, fechar também. Tá? Um está com um carro um pouquinho mais velho, passa um carro um pouquinho mais novo, o cara parece que não fica contente, pô, vou passar ele, não vou deixar. É umas coisas assim muito absurdas. Pode falar só. Na verdade, a vida da gente, a gente seleciona um tipo de pessoa que a gente quer ter contato, né? Você não vai ficar andando aí com os maus elementos, você sabe que ou você vai ser prejudicado por eles, ou alguém vai ser, porque a conduta dessas pessoas, a natureza delas ainda é meio maligna, vou chamar assim, não é bem a palavra, mas então você escolhe. Eu tenho certeza que seus amigos não têm bandido, de ninguém aqui, né? Sim. Tenho certeza disso. Agora, no trânsito, você está misturado com todo mundo. Você não pode saber quem é quem. Como é que você vai arriscar a ser machão, a ser malandro, a ser bonzão? Você não sabe com quem está do teu lado. Pode ser o maior assassino do mundo, né? Eu lembrei aqui de um caso da minha mãe, né? A gente tinha um armazém onde eu morava lá no Paraty, num sítiozinho. Às vezes minha mãe que ficava lá sozinha, né? E era a região do Igarapés lá. Hoje é terrível. Naquela época era mais tranquilo. E um dia ela estava sozinha no armazém e chegou um homem num carro. Para a época era um carro, não lembro qual carro que era. E o rapaz,
cara estranho desceu do carro, né? Uma moça loira, bonita, no carro com ele, e ele pediu para minha mãe 1 litro de, acho que era vermute, não sei nem se tem mais isso aí. Martini ele pediu, né? E minha mãe era tudo em litro, né? E naquela época a gente não vendia, porque os litros eram difíceis, né? Então você ou vendia ou trocava, alguém trazia o outro para você substituir. Aí minha mãe falou assim para ele: olha, eu não vou vender, o senhor não tem o casco que a gente chamava, né? Isso, O casco. Não, não tem. Ah, então não vou poder vender, pessoal. Não, mas eu pago aí, não sei o quê. Aí ela pegou e vendeu. Ela foi embora. Passou meia hora, chegou os carros da polícia, acho que da rota de São Paulo, os caras tudo fortão, armado. Dona, passou um fulano aí, descreveu ele aqui há pouco tempo assim, estava com uma moça, não, passou sim, até ele queria comprar 1 litro aqui de Martini e eu não estava querendo vender porque ele não tinha o casco. Dona do céu, a senhora nasceu de novo. Por muito menos do que isso, esse cara já matou muita gente. Eu não, olha, a senhora nasceu, ela não sabe o que é, quem é essa pessoa, né? E aí o cara foi embora, né? Só que minha mãe também tinha as proteções dela, sabe? Ela era uma mulher muito boa e as coisas não aconteciam com ela assim. Mas só para a gente, de repente, você não sabe quem é a pessoa que está na tua frente. Pode ser um assassino daqueles terríveis. Então eu já aprendi. No trânsito, se eu tiver errado, bateu alguma, se a outra pessoa estiver errada, eu já desço pedindo desculpa. Puxa, não tive mesmo errado, ele errado, eu não. Porque aí, meu filho, você pediu desculpa, o cara mesmo fica sem jeito, ele mesmo fala, não, mas fui eu, e a coisa se acerta ali. Não dá para você chegar nervosinho, querendo já tirar satisfação e resolver uma coisa assim. Até porque, gente, eu falo sempre, isso tudo é matéria. O que você vai fazer com um carro? Vai desencarnar, vai levar o carro lá para onde você vai? Não. Então, tudo passa, tudo é possível de ser desperdiçado, de ser jogado fora, porque nada disso serve para a gente. Né? A gente tem que perder um pouco essa mania de querer, eu sou o dono de tudo, né? Tá comigo, eu sou o dono, ninguém põe a mão. Não, de repente Deus chama ele e já larga tudo ali, não pode levar nada para o lado. Agora à tarde a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão, né, das coisas materiais. Porque se a gente parar para analisar dentro da doutrina da lei de causa e efeito, da lei de retorno, tudo que é, o que nem o Sérgio acabou de colocar, tudo que é para ser da gente, de alguma maneira vai cair na nossa mão. Tá? Então, mesmo que alguém venha e nos engane e tire aquilo da gente, de repente não era o momento da gente estar com aquele bem na mão, tá de posse com aquilo que deveria vir. Se a gente tiver paciência, tiver esse entendimento, no momento oportuno e devido, vai ser restituído. Tá? Essa questão aí é interessante. Tem um livro, tem um filme E a Vida Continua, tá? Eu acho que tem no YouTube, tá? Que é o último livro da série de André Luiz, mostra bem isso que nós estamos conversando. Não tem erro, tá? Pode não ser agora, pode ser na existência que vem, mas o que tiver que ser para a gente, vai ser. A gente só tem que parar e analisar quando a coisa não acontece, por que não foi esse o momento? Né? O que falta ainda a gente melhorar para se fazer merecedor de ter aquilo que a gente deseja? No livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série de André Luiz, fala sobre as preces. E lá fala que, assim, todas as preces, todas, nenhuma fica sem registro. Tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Tá? Não no momento em que a gente pede, mas no momento em que a gente já está preparado e houver um fim útil para o nosso crescimento. Vai retornar para a gente. Aí, para a gente falar de duelo, não ficar
assim, é lógico que o livro aqui é a nossa base. Um dos duelos que a gente vê muito, está vendo muito hoje, é nas redes sociais. Isso também está bastante complicado, né? É o que a gente fala que é o duelo das narrativas, né? Hoje a gente tem que ficar prestando atenção nas vírgulas, nos pontos, nas colocações, porque tudo tem uma segunda interpretação, uma terceira interpretação. E aí vira uma guerra de mensagens. Ali um fala, o outro retruca, o outro já ofende, né? E começa a sair palavrão, e por aí vai. É um duelo, porque todo mundo quer duelar um com o outro para fazer prevalecer a sua ideia, o seu modo de pensar, né? Aquilo que ele acha que está certo, né? Agora, o que eu vi, eu estava ouvindo a reportagem aí, é essa mudança que o pessoal quer fazer, uma ínfima turminha aí, um grupo, né? E aí eu estou falando ínfimo, não é no sentido de diminuir as pessoas, mas o número delas, né? Que é o pessoal quer mudar aí os termos do vocabulário para poder haver uma inclusão daqueles que nem se consideram homem nem mulher, né? É umas coisas assim que não tem sentido. E está uma guerra tão grande de narrativa na internet que é complicado, tá? Aí o pessoal posta uma opinião sobre o governo, né? O outro já cai contra, e assim, sei que tem muitos amigos que se tornaram agora inimigos por conta desses debates, desses duelos de opinião. Para a gente ver como é que chega. A gente tem que sempre lembrar que do Evangelho, que Jesus, né, e todos aqueles que já atingiram um grau evolutivo considerável, não julgam e nem condenam as pessoas, né? Quando há, assim, um julgamento e até uma condenação, é no ato que as pessoas têm, né? Jesus não condenava o criminoso, né? Ele não falava do criminoso, ele falava do ato, vai, não peques mais, né? E nem estendia o assunto, né? Ele só falava, vai, não peques mais. Às vezes a pessoa nem contava o problema para ele, mas ele falava, vai, não peques mais. Ela era a única coisa que fazia. E hoje em dia, quando se fala alguma coisa, logo se leva pelo lado pessoal, né? Como se estivesse diminuindo a pessoa, diminuindo o que ela acredita, né? Já coloca como, usa os termos chulos aí de diminuição de um do outro, né? Então, as redes sociais hoje, a gente tem que estar bem atento também para a gente não cair nisso. Senão, a gente acaba nesse meio, e assim, tem gente que fala assim, ó, eu sei onde você mora, quem é a sua família, quem é seu pai, sua mãe, seus filhos, onde estuda. Por quê? Porque hoje entra no Facebook, né? A pessoa posta ali que deixou a criança na escola, já tem lá, muitas vezes a pessoa não toma cuidado e deixa tudo público, em vez de colocar só para os amigos, tá? E por aí vai, a pessoa acaba tendo todo um conhecimento da nossa intimidade sem nem ser nosso íntimo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Vou continuar lendo um pouquinho aqui para a gente... Volta. Pode falar, Sérgio. Uma coisa engraçada, não tem exatamente a ver com isso, mas é com esse mundo louco aí, né? De telefone outro dia, o rapaz falou para mim, chorando, pai, eles me pegaram, pai. Pai, o senhor tem que me ajudar, eles me pegaram, bateram em mim. Eu falei assim, tá bom, vou ajudar sim. Só me fala o nome do seu pai. Não, pai, diz o nome do seu pai. Desligou. Eu esqueci meu nome, fala meu nome, mano. Eles fizeram isso comigo também, se passando pela minha filha, né? Só que eu tinha acabado de sair com as duas, estava junto com as duas, né?
Eu peguei também, dei risada. Ele falou assim, não, porque eles vão me bater. Eu falei, deixa eles batendo você aí, fica por aí. E desliguei, entendeu? E aqui nem está falando aí, hoje eles clonaram o WhatsApp da Gabriela, entendeu? E aí passaram uma mensagem para minha esposa, como se fosse ela pedindo para depositar um dinheiro lá, porque tinha dado problema no celular dela e ela estava precisando de um Pix. Aí ela pegou, minha esposa pegou já sabendo falou, mas a Gabriela estava aqui em casa agora mesmo, o nosso escritório aqui, né, o nosso posto de trabalho é do lado de casa. Ela pegou, já saiu, já veio com o celular na mão e perguntou, bateu aqui e perguntou. A Gabriela falou, não, estou aqui. Daí ele foi descobrir que tinha clonado. Só que daí a Gabriela pegou e alimentou, falou, não, manda o número da conta então para me poder fazer. Isso como se fosse a minha esposa. Passou o nome de uma pessoa, o número da conta de uma pessoa, deu o número da conta, nome, e falou que era para passar o comprovante para uma outra pessoa, ainda passou o nome da outra pessoa ainda. Mas se a minha filha aqui está querendo, para que ia querer tudo isso? Entendeu? Então, a gente tem que tomar, assim, cuidado com essas coisas aí, que é meio complicado. Edivaldo, eu estou falando isso, que não é exatamente a ver com Sim, o sim. duelo, mas a ver com o mundo transformado que está hoje. Tudo bem que a gente sabe que estão voltando os espíritos que não tiveram oportunidade, porque a Terra está num momento de transição e eles têm que ter essa oportunidade, e a sociedade, somos nós, temos responsabilidade em reeducar esses espíritos, e às vezes nós não estamos conseguindo. Então, realmente, nós estamos num mundo de maluco, tem de tudo. Eu saía de casa, ia para algum lugar, eu ficava colocando as fotos da praia, do lugar que você está. Hoje eu não faço mais isso, não. E o cara te conhece, não está em casa, tá bom, vamos assaltar a casa dele, já está longe, bacana. Eu que não moro em condomínio, então já é mais. Já assaltaram, né, mais vezes. Então eu vou falar, não, ninguém precisa saber onde eu estou, não. Porque não tem sentido, né? O que a gente só precisa tomar cuidado aí, Sérgio, que às vezes a gente acaba não tomando, é não deixar isso se transformar numa neura, né? Não, eu não fico neurótico com isso, não. Não, eu não estou dizendo você. Se eu conhecer, é tranquilo, mas a gente tem pessoas que acabam ficando. Nossa, eu não posso sair porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso... não, eu saio. Aí pronto, né? Mas a gente tem que ter, assim, a gente tem que ter o cuidado, né? Mas também tem que ter a confiança de que a gente está... Que nem você falou da sua mãe. A gente tem que ter a confiança também que se a gente está buscando um caminho bom, está buscando na prece a proteção diária, né? Tem proteção. Eu acho que foi você mesmo que fez a colocação outro dia, que se a gente estiver andando na rua, eu fui para São José, isso vários anos atrás aí, eu estava andando com o celular na mão, falando com o celular. De longe, eu vi um rapazinho vindo na minha direção. Eu dei uma olhadinha para ele, mas assim, ele passou ao longe. Mas é que nem você, eu acho que falou outro dia, falou assim, é que a gente cria um escudo. Né? Na hora eu percebi, dei uma olhadinha para ele, mas na hora eu nem me atentei que ele pudesse estar com má intenção. Mas pela maneira como ele vinha vindo, depois eu pensei, poxa vida, não que eu fiz um mau julgamento dele, mas poderia ser alguém mal intencionado. Né? Mas também não fiquei preocupado, eu só tomei o cuidado, guardei o celular no bolso, né? Fiz o que eu tinha que fazer lá no centro de São José lá e voltei. Mas a gente cria também essa proteção, né? E aí entra aquilo que nós falamos no início. É o que nós falamos no início. Se a gente tem essa proteção, não era isso que eu ia falar, não, você falou uma outra coisa. Se a gente tem essa proteção, aliás, eu falei assim, tudo que tiver que ser nosso, vai ser nosso. Agora, tudo que a gente tiver que devolver, no momento certo a gente vai devolver. Oi, Danuta, quer falar? Agora eu tenho. Danuta? Então, eu lembrei de um fato curioso. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Sim, sim. Oi. Então, eu lembrei agora de uma situação que me veio aqui à mente, de um funcionário que trabalhou comigo. Trabalhou comigo na outra loja lá. Você estava falando
justamente sobre isso, né, do que a gente tem que devolver. E um era cliente, o outro era funcionário. Aí ele tinha saído da loja, já tinha uns 4 meses que ele já não estava trabalhando mais com a gente. E nisso, esse que era cliente teve uma briga com ele num bar. Aí foi coisa assim muito boba, de um mexer com a namorada do outro e tal. Só que esse que tinha trabalhado com a gente, ele era muito tímido, ele era aquela pessoa que quase não responde, sabe? Ele ele é bem assustado, bem na dele. Nossa, até na época, ele era bem, digamos, aquela pessoa bem folgada, sabe? Aquela que você passa na rua, já mexendo, já brigando e tal. Olha que situação que aconteceu com esses dois jovens. Eu acho que se eles tivessem, no máximo, era 20 anos. Os dois, né? Um acho que tinha 20, outro tinha 22. E esse que era quietinho foi no bar com a namorada e o outro estava também no bar, numa festinha assim de bar. Eles eram jovens, tipo essas festas que tem hoje em dia de adega. Então, um mexeu, não sei se foi com a namorada do outro, sei que esse que tinha trabalhado com a gente era quieto, tímido, e acabou que, além do outro ser folgado, ainda deu um tapa nele, nas costas dele. E falou assim, se prepara que eu vou te matar. Só que, na verdade, eu, no meu entendimento, acho que nenhum nem outro teria essa coragem, eu achava na época, sabe? Pois esse que era quietinho, os amigos começaram a falar na cabeça dele, meu, você tomou um tapa no cara, você não fez nada, como que você deixou o cara fazer isso, mexer com a sua mulher? Então, o cara, acho que ia deixar realmente quieto, entendeu? Aí, do nada, ele se injuriou, foi lá, pegou uma arma, chegou na praça, atirou e matou o cara que era mais nervoso, entendeu? Então, me veio essa situação agora, que eu falei, gente, para quê? 2 jovens, um perdeu a vida porque teve que sair do lugar, porque a família do outro ficou atrás dele. Então, teve que deixar a família, namorada, tudo. E era o que era mais quietinho, que não tinha mexido, que não mexia com ninguém. Mas, no momento ali, ele deixou se abraçar naquela vibração dos amigos, de colocar uma lenha na fogueira ali, e acabou que aconteceu essa situação aí. Eu lembrei agora. Eu falei, nossa, foi um desperdício para a vida dos dois. Na época foi muito triste, porque eu conheci os dois. Até o que era mais nervosinho era gente boa também, sabe? Mas 2 jovens, por uma bobeira, por um negócio assim de ego, né? Um não aceitar a ofensa do outro e um querer, digamos, mais que o outro. Pela primeira vez pegou a arma e acabou assassinando o outro, né? Então, é uma situação que eu lembro que na época eu fiquei bem chocada uns dias, viu? Lembrando, porque ele tinha trabalhado com a gente também, então foi uma situação assim muito triste, né? Mas realmente é isso, né? Vale a pena a gente deixar, porque tem coisas também que a gente, que nem você falou, a gente tem que devolver, a gente não sabe o que vai ser nosso e o que já foi nosso, ou o que já foi do outro, a gente tá tirando, ou a gente tirou, você entendeu? Então, Sim. acho que tudo tem o seu momento, né? De se for para ser, vai ser, né? Eu Então, vejo. Mas é que eu lembrei, essa situação veio na minha cabeça, eu lembrei dela, acabei querendo compartilhar com vocês. não, Esse- legal. Não dá luta, esse é um duelo atrasado, exatamente. Esse É discurso isso da aí. Danuta, essa fala da Danuta, ela usou uma palavra que faz bastante sentido, né? Porque, assim, se a gente pegar o duelo, vamos lá, pega a morte, aí você dá um passo atrás, né? Nesse caso da Danuta, que a Danuta relatou. Você tem a morte, você dá um passo atrás. Aceitou a provocação, você dá um passo atrás. Por que aceitou a provocação? Porque se sentiu ofendido. Por que se sentiu ofendido? Vai dando um passo atrás. E a gente volta a uma questão do próprio livro dos Espíritos, né? Se você for voltando atrás, você vai ver que lá na origem, o que tem? Orgulho, vaidade. Né? Por que se ofendeu? Né? Se alguém falou um A ou um B, ou deu um empurrão, pisou no pé, ou falou alguma gracinha, por que se ofendeu? Se sentiu ofendido. Né? Por que se sentiu ofendido? Muito provavelmente orgulho e vaidade. Então, esse tema do duelo, quando eu li as primeiras vezes, né, as 45 primeiras vezes que eu li, eu ficava imaginando. Isso aqui é um tema muito desatualizado, né? Quem é que vai sair hoje? Porque na minha cabeça, duelo, o cara pegar uma espada, ir lá e chamar o outro, pegar uma arma, virar de costas, dar 10 passos, virar e atirar. E não, hoje os duelos estão aí nos e-mails, nas redes sociais, nos WhatsApp, no trânsito, ao pedir uma pizza, ao comprar um pãozinho na padaria, correr para chegar na frente da fila do metrô, gente.
né? Então, Mas são todos duelos E disfarçados. tem as más influências, né? As Não, más sem dúvida. influências, né? Que Não, sem são dúvida. aqueles amigos que nessa hora deveriam acalmar, falar, meu amigo, não liga, ele está num momento ruim, vamos sair daqui, vamos, né, para um outro lugar, se acalma. Daí, meu, foi uma judiação. Eu lembro que foi uma judiação, com os dois. Ó, aqui na frente, aqui tem uma parte que relata lá do Evangelho. Deixa eu só ler aqui, daí a gente volta a conversar. Está dizendo aqui, ó, não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar, aliás, aqui, ó, o suicida... não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu à direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras, mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Então, a gente vê que Jesus lá atrás, ele fez uma condenação a esse respeito. Foi o que a Danuta acabou de falar. Aí chegam os amigos ali, mas ainda assim a responsabilidade maior foi do jovem que aceitou a provocação, não só do rapaz. Talvez ele tenha, o orgulho dele tenha fervido mais para não ficar ruim perante os amigos. Olha que ponto que chega o orgulho que o Walter comentou. Tem uma coisa bastante interessante, né? Eu até marquei aqui para falar, que mesmo dentro de casa, hoje em dia, de uma maneira geral, está havendo um duelo até entre casais. Sim. Com essa questão de trabalho, com a questão de casa, daí entra aquela coisa assim, o serviço não é só meu, a casa não é só minha, né? A gente tem que partilhar isso, aí um começa a competir, mas eu ganho mais, eu ganho menos, eu consigo fazer mais, eu consigo fazer menos. É uma coisa meio velada, né? Mas se a gente parar para prestar atenção aí, é um duelo, é uma disputa que acaba gerando conflito também, se a gente não atentar a isso, né? Se a gente parar para dar uma analisada ali, muitas questões ficam veladas ali numa maneira assim, de autoestima baixa de uma parte ou de outra, e acaba gerando esses pequenos conflitos dentro de casa. Marquei aqui para falar também sobre duelo no trabalho. Isso aí é antigo também, né? A questão de trabalho, existe uma rivalidade ali, e é uma competição que sempre tem alguém querendo passar a perna no outro por medo. O meu genro estava trabalhando agora recentemente na Shell, né? Ele entrou lá, ele ficou um tempo lá, mas não acabou saindo, pediu para sair. Aí ele estava dando risada, porque tinha um rapaz que estava com 2 ou 3 anos lá, e ele com 2 meses. O rapaz estava fazendo uma intriga por em torno dele, porque ele chegou lá no gás, era novo, com um monte de ideia, né? Ele é empreendedor aqui fora, foi para lá para tentar uma experiência diferente. E o rapaz, vendo que ele estava se saindo bem, estava dominando ali, começou a fazer uma intriga por fora, né? E sumiram com uma ferramenta lá que era da responsabilidade do meu genro. Por fim, chamaram a atenção dele lá, mas sem saber se tinha sido ele mesmo. Só que no dia que perdeu a ferramenta, ele conseguiu mostrar lá que ele não tinha ido trabalhar. E parece que essa pessoa tinha ido, né? Só que essa pessoa deixou a ferramenta dentro do carro, numa linha de montagem. Acharam a ferramenta lá depois da pintura, toda pintada a ferramenta, né? E esse rapaz veio querendo saber o que tinha acontecido. E ele falou, nossa, mas fizeram isso com você? Quer dizer, a pessoa vai e faz de tudo para prejudicar ele, e depois ainda vem com cinismo, né? Com aquela coisa assim de ser bonzinho. É uma coisa assim, meio que nem o Sérgio falou, meio que no mundo de louco mesmo. Então, e o meu genro dava risada, falou, mas graças a Deus já resolveu, a ferramenta está aí, desconversou e... Entendeu? Mas a gente vê a que ponto que chega, né? O medo das pessoas. Porque a verdade, ela anda devagar, mas ela sempre chega no destino. Sim, com certeza.
E é interessante, assim, estabelecer ou observar que hoje nós brigamos por causa do cargo, por causa das atividades que nós temos em casa, por causa da responsabilidade com o filho, é você que leva, você que busca, eu já faço muito, e não sei o quê. E darmos graças a Deus que hoje nós estamos brigando por isso. Há alguns anos atrás, a gente não estaria só brigando, né? A gente estaria brigando por menos do que isso e as nossas brigas seriam na ponta de uma lança, de uma faca, de uma peixeira ou de alguma outra coisa assim. Eu resolveria isso na bala, fácil. Graças a Deus, estamos evoluindo e vamos chegar a um momento que nós não mais discutiremos ao contrário, né? Deixa que eu levo, deixa que eu cuido. Não, vai descansar, que você já fez muito. Mas lá no centro, quando eu comecei lá no Amor a Jesus, eles deram um toquezinho para mim, porque que eu vim pequeno, né? Falaram assim que eu tinha esticado muita gente na Inquisição. Aí, ó, na época, foi uma brincadeira, né? Mas aí a gente vai para e pensa, aí a gente começa a se conhecer um pouquinho melhor, né? Aí, todo baixinho, invocado e briguento, né? Eu só estou vivo ainda porque quando eu estava na minha adolescência, eu não vou falar quando eu era pequeno, porque eu sou até hoje, mas todas as vezes que eu via que eu ia me meter em alguma confusão, eu olhava para o tamanho dos caras, é melhor eu ficar quieto. Aí eu lembrei um amigo nosso, o Anselmo, o Sérgio deve lembrar dele. O Anselmo deve ter quase 2 metros de altura, é um guarda-roupa, mas é uma mansidão. Sabe aquele cara que anda devagar, pausado, fala tranquilo? Aí eu ficava imaginando, putz, se fosse o meu espírito nesse corpo aí, não ia prestar. Todo mundo. Não ia prestar. Então, aí a gente vai analisando e fala assim, ó, tá tudo certo. Divaldo, Foi certo. a gente está estudando na terça-feira, aí com as meninas aqui, a Heloísa, a Elaine e outras, o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda. E tem um caso, esse livro ele relata mais a época do Carnaval, são umas histórias, quem já leu aí pode confirmar. E nesse caso, desencarnou um homem. Eles estão lá no mundo espiritual, eles montaram as barracas no plano espiritual para atender as loucuras de carnaval. Estava incendiando nessa época que ele escreveu o livro aqui. E essa equipe do mundo espiritual, os trabalhadores, estavam tudo ali atendendo os casos. E eles recebem um caso de um homem que foi esfaqueado, que quase saiu o intestino tudo para fora. E o homem está lá no plano espiritual, já desencarnado, né? E eles comentam o que aconteceu com ele. Ele saiu, ele, a esposa e a filha, para andar no carnaval à noite, assim. E dois ou três mau elementos, né? Não era mau elemento. O pessoal estava na rua lá, por isso que eu falo, né? A gente nunca sabe quem está do lado da gente. Começaram a mexer com a esposa e com a filha dele. E ele, no princípio, ele ficou quieto e tudo mais, mas eles começaram a elevar o tom, né, da brincadeira e tudo mais. Ele foi tirar satisfação, se atracou com um dos rapazes lá, enquanto ele estava lutando com um, o outro com a faca, né, veio e abriu a barriga dele e ele desencarnou. Eu só queria colocar aqui um trechinho, que eu estou com o livro aqui na mão, do que Bezerra de Menezes fala sobre a situação dessa pessoa. Ele já estava na programação dele, esse homem que morreu, desencarnar sobre aflições, mas ele podia ter um outro tipo, não esse tipo de morte violenta. Ele diz então, rapidinho, ó, o irmão que ora visitamos e aqui se hospitaliza poderia ter evitado o acontecimento que fazia parte do seu programa kármico, não em tais ou quais circunstâncias. Os seus compromissos negativos propunham o retorno ao mundo espiritual sobre a ser das aflições. Isto, porém, poderia ocorrer mediante acidente, enfermidade longa, homicídio, de acordo com a forma como aplicasse a vida, gerando dividendos de paz ou de sombra.
não pretendendo fazer um balanço dos atos do próximo, considerando que a impetuosidade que gera violência, quando mal canalizada, responde por muitos males. Evitar-se discussão e não passar recibo a desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males, são receitas de felicidade, às vezes oferecendo medicação de sabor amargo quase intragável, no entanto, de resultados excepcionais. O silêncio aplicado na provocação do irresponsável é como algodão de tranquilidade posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que serve, que perde, por mais estranho esse comportamento pareça ao utilitarismo imediatista. E aí ele vai continuar, né? Mas achei muito interessante porque ele falava que aquela pessoa ela tinha um karma, uma dívida kármica e tinha que passar por uma situação difícil. Mas não foi aquela de ser desencarnar ali, estripado do jeito que ele foi, né? Tudo porque não soube escalar, é o que o Valtinho falou antes. O bendito orgulho que às vezes é maior do que a nossa previdência, né? Mas é isso. Mas o Evangelho, né? Jesus exemplificou, né? Em todos os momentos, principalmente depois que ele foi pego lá pelos guardas, né? Pelos centuriões lá, ele calou todo instante, né? Ele sabia que tudo que ele falasse ali ia se voltar contra ele. Mesmo ele tendo dado as melhores respostas, ele sabia da condição daquele povo, né? E não ia ter o que contentasse o pessoal. Mas a gente sabe que ele veio sabendo de tudo isso, né? E que todos aqueles ensinamentos dele, aí eu penso muito assim, né? Os nossos irmãos evangélicos aí falam assim, Jesus veio para nos salvar, né? Para tirar os pecados do mundo. Eles entendem de uma outra maneira, mas eu vejo que tem um sentido, porque, na realidade, se a gente aplicar o Evangelho, se a gente colocar ele em prática, aos poucos nós vamos deixar, né, de errar, de cometer os pecados aí que neles colocam, né? E essa é a chave, né? Que nem fala aqui, ele falou para Pedro, guarda a espada, né? Quem com a espada perece, né? Quem matar pela espada perecerá. Então, dando o exemplo que não é para a gente revidar, para a gente saber calar, né? Procurar ser sábio na hora. Que nem eu falei, olha, em todos os lugares a gente encontra aí as diferenças, rivalidades, né? Os duelos, seja no trânsito, em casa, às vezes entre os nossos filhos, saber a gente como trabalhar isso nos nossos filhos, né? Eu fiz um comentário outro dia aqui que as indústrias colocam muito assim a competitividade, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nos nossos filhos. Eu até tinha falado um outro termo outro dia conversando aqui com o meu pessoal aqui. Eu acho que a gente tem que trabalhar nos nossos filhos não para serem competitivos, né? Mas para serem assim, para trabalhar em equipe, para serem mais amigos e para poder mostrar ou exemplificar para aqueles que estão à volta que a gente não tem que ser competitivo, a gente tem que ser nossa, eu usei um termo outro dia, se eu lembrar, depois eu ponho aí na... Colaborativo. Isso, o termo é bem esse mesmo. Eu acho que a gente tem que trocar esse termo competitivo por colaborativo. Assertivo, sabe? né? Oi? Assertivo, acho que encaixa um pouco aí também. Isso, porque assim, o competitivo, querendo ou não, faz ele travar duelos, travar aí uma competição que ele não sabe as consequências disso. Às vezes, sem perceber, ele está prejudicando alguém. Por quê? Porque ele vai colocar o objetivo dele de ascensão na frente, e aí ele não vai conseguir avaliar as consequências das atitudes dele, até onde vai abranger. Então, a gente tem que ser assim, que nem o Sérgio falou, tem que ser mais assertivo, tem que ser mais colaborativo. Esse foi o termo que eu tinha usado aqui, conversando com o pessoal aqui. E quando a gente fala do Evangelho, né, e aí eu leio o termo clemência aqui, que cai bastante. Suavizar a nossa
a nossa justiça, né? Essa justiça que a gente quer tanto para a gente, vamos ter mais clemência, peraí. Vamos ter mais clemência do próximo, vamos ter mais entendimento, né? Sem a pretensão, que nem eu falo assim, a gente como a doutrina espírita, ela nos coloca como pessoas assim mais esclarecidas, né? Isso não dá o direito para a gente de se achar mais do que os outros, no sentido de se achar melhor, mas nos coloca numa condição de ser mais do que os outros, em se esforçar mais e em dar exemplo. Melhor. Não por palavras, mas por ações. Porque nas palavras, muitas vezes, dependendo de como é colocado, a gente passa uma presunção, passa uma arrogância. Agora, quando a gente dá exemplo, suportando, aceitando, né? É lógico que a gente não vai aceitar humilhações assim, vamos falar, é saber se colocar, né? No momento certo, dar uma resposta correta, sem... Agora, se de tudo não tiver jeito, cala. Né? Se a gente vê que não vai levar a nada, qualquer palavra que se fale, põe a aguinha frutificada do Chico aí na boca, que nem ele recomendava, né? E só engole a hora que passar tudo. Divaldo, Pode na falar. verdade, o assertivo ele é um oposto de agressivo. O assertivo é aquele que é firme, que fala, que é objetivo, mas sem agressão, sem agressão. criar confusão. Sim, mas o colaborativo aí, que nem o pessoal das indústrias coloca muito o competitivo. O competitivo gera uma rivalidade, às vezes, até entre os próprios funcionários. Agora, quando a gente coloca o colaborativo, aí já se cria um ambiente de mais fraternidade, de um entender que um tem que colaborar com o outro. Eu acho que esse termo aí... e eles usam ainda na fábrica o competitivo aí, né? Então... Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Alguém quer fazer mais alguma colocação aí? Eu acho que deu nosso horário. Passamos 2 minutos aí. Eu agradeço a paciência. Espero que tenham colaborado aí para nossas reflexões. Tá bom? E aí, quem que vai fazer agora, Sérgio? Agora você vai fazer a prece final para nós, então, Sérgio. Aquela hora que eu estava fazendo a prece, e não funcionava. Aí chamei meu filho aqui, ele veio, tá desligado aqui. Tá ligado. Faz para nós, então, Sérgio. Tá bom. Então vamos agora sim, né, levando esse pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, e agora agradecendo a espiritualidade da casa que esteve conosco, né, que sempre apoia esses trabalhos de esclarecimento, de orientação, de divulgação da doutrina, né, esperando que aqueles que estão presentes tenham entendido o assunto, né, e aqueles que ainda ouvirão ou verão isso através da internet, né, também tem esse entendimento. E também pedimos que tenhamos força para continuar sempre divulgando o Espiritismo, que como Kardec, com tanto trabalho, nos trouxe, né, e que nós sabemos que é a continuação do Evangelho de Jesus, de uma forma mais concreta. Então, que essas informações do Espiritismo estejam sempre nas nossas ações, no nosso dia a dia, para que a gente possa, individualmente, começar a fazer um mundo novo, trabalhar para o mundo de regeneração e viver em paz. Que assim seja.
Música